Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar sobre o conto Miss Dollar do Machado de Assis. Estou aqui com o meu cafezinho. Eu li o conto no e-book que eu comprei na Amazon. Eu mencionei sobre esse e-book no vídeo que eu explico esse meu projeto de leitura de ler Machado de Assis em ordem cronológica. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês conhecerem esse meu projeto. Também convido você a participar. Este e-book, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Ele custa R$ 1,90 e contém todas as obras do Machado de Assis publicadas. E se você comprar por meio do meu link, você me ajuda a ganhar uma pequena comissão sem pagar nada mais. O livro Contos Fluminenses foi lançado em 1870. O Miss Dollar é o conto de abertura do livro e ele é um conto inédito, enquanto os outros contos do livro foram contos já publicados anteriormente em folhetins. E a escrita de Machado sempre me encanta. É uma delícia ler o que ele escreve e é muito agradável ver como ele brinca com as palavras. Este romance ele tem o tom romântico da fase romântica. Ele é um conto que abre as portas para o Machado que vamos conhecer futuramente. Então aqui ele está dando os seus primeiros passos como escritor. Então a gente não pode criar grandes expectativas. Afinal, ele ainda era um novato na escrita, mas isso não significa que o conto seja ruim. Porém, o final dele me decepcionou um pouco. Eu vou comentar com vocês a respeito disso. O que eu gosto muito da fase romântica do Machado, do romantismo, é que Machado ele é muito equilibrado. Enquanto no romantismo os autores tinham a liberdade de exagerar as emoções, afinal, tudo era romantizado, inclusive a morte, Machado ele consegue equilibrar bem. Tem, lógico, os pontos do romantismo, como o amor à primeira vista, aquele amor que te deixa doente porque você não é correspondido e você não consegue fazer mais nada da sua vida, apenas pensar no seu amor. Tudo isso encontramos na escrita dele, nessa fase do romantismo. Mas tem um equilíbrio muito gostoso, não é aquela escrita extremamente rebuscada, cheia de adjetivos. Então é bem mais fácil de ler. E eu indico muito ler Machado de Assis por meio dos seus contos, principalmente quem está dando os seus primeiros passos na literatura clássica. Se você tem medo de embarcar em um Dom Casmurro, em um Memórias Póstumas de Brás Cubas ou até qualquer outro livro de romance dele, comece pelos contos. Nos contos você vai entender o ritmo do Machado, a escrita dele, e são textos menores que você não vai gastar mais de um dia lendo. Eu indico muito A Pianista, que é um dos meus contos favoritos dele. Provavelmente eu vou reler quando chegar o momento de eu ler este conto, nessa ordem cronológica que eu estou fazendo. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você. Agora eu vou contar toda a história do conto. Se você não quer spoiler, eu recomendo que você vá ler o conto primeiro. Você encontra ele na internet de graça também, afinal é domínio público. Ou você pode comprar pelo e-book que eu vou deixar aqui embaixo. Mas leia, depois você volta aqui e me conta as suas impressões a respeito da história. Eu vou contar ela toda aqui. Vou omitir só algumas coisinhas para não revelar tudo. Afinal, assim estraga também, né, a surpresa da leitura. Mas eu vou contar o começo, o meio e o desfecho da história e o que eu não gostei do desfecho. Neste e-book, o conto está dividido em capítulos. São 8 capítulos. Eu fiz anotações aqui num caderno, já que eu não tenho livro, né? Eu queria muito livro físico, mas está difícil de achar este livro para comprar. Então eu fui fazendo um resumo de cada capítulo. Algumas edições não está dividido em capítulos. Parece que o conto ele vai diretão. Aqui eu gostei dessa divisão porque eu lia por capítulos, então eu podia fazer algumas pausas sem interromper o texto na metade. No capítulo 1 nos é apresentado Miss Dollar e é bem gostoso como o Machado de Assis vem brincando com o leitor. O narrador aqui ele conversa diretamente com a gente, então ele vai
supondo que tipo de leitor está fazendo a leitura daquele conto e vai dando as expectativas desse leitor no texto. E Miss Dollar, nada mais, nada menos, é uma cachorrinha galga. Ele nos revela isso da seguinte forma: a Miss Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial perspicácia dos leitores. Miss Dollar é uma cadelinha galga. E essa cachorrinha, ela fugiu, ela estava desaparecida e tinha um anúncio no jornal dizendo que os donos estavam procurando por ela e eles dariam uma recompensa de 200 mil réis para essas pessoas, para quem devolvesse, né, a cadelinha. E o Dr. Mendonça, um homem de 35 anos, ele encontrou a cadelinha, levou para casa, queria ficar com ela, se apaixonou. Ele era apaixonado por cães, ele tem vários cães na casa dele. A gente pode concluir que ele gostava mais de cães do que de gente, quem nunca? E quando ele abre o jornal e ele vê que estão procurando a cadelinha, ele resolve devolvê-la a seus donos, afinal, se fosse um dos cachorros dele, ele também queria que a pessoa devolvesse. Chegando à casa, lá no endereço, que fica na rua Mata Cavalos, que é um nome de rua bem feio, ele encontra uma senhora. Essa senhora recebe ele acha que ela é a dona, mas na verdade é a sobrinha dela que aparece depois, chamada Margarida. Mendonça, assim que bota os olhos em Margarida, ele se apaixona, ele se encanta por ela. Apesar dos olhos verdes dela, ele tem um problema com olhos da cor verde. Nos é explicado isso no conto de uma maneira bem divertida, mas depois ele acaba deixando isso de lado, afinal ele se apaixonou pela mulher. E passou um tempo, ele não as viu mais e ele não aceitou a recompensa também, algo que deixou as mulheres bem surpresas, principalmente a Margarida. E ele vai embora, passa um tempo, e ele está passeando com um amigo dele na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro. Gente, meu sonho era conhecer essa rua nessa época de 1800 e pouco, porque ela era a rua. É como se ela fosse a 25 de março de hoje em dia. Era na Rua do Ouvidor, onde as pessoas compravam de tudo, onde acontecia todo o comércio do Rio de Janeiro. E está lá Mendonça e Andrade nessa Rua do Ouvidor e eles vê a Margarida com a tia entrando numa loja. Então Mendonça vai até lá, conversa com elas, Andrade diz que conhece também as duas e depois Mendonça revela para Andrade que ele está apaixonado pela Margarida. Mas aí Andrade o adverte de que Margarida já recusou vários pretendentes. Ela não é uma mulher que vai se comprometer. E ela tem cerca de 28 anos. Mas isso não abala Mendonça. Ele está apaixonado. Ele é convidado por elas nesse encontro para ele ir fazer visitas na casa delas. Afinal, naquela época não era muito comum as mulheres irem fazer visitas nas casas das pessoas, principalmente de homens. Era mais eles que iam até as mulheres. Então ele passa aí. E nessas visitas, ele sempre procura uma brechinha para se aproximar de Margarida, para conversar com ela, mas ele percebe uma indiferença muito grande da parte dela para ele. Apesar dele notar alguns olhares, de repente ela fica fria e ele fica confuso a respeito disso. Ele resolve conversar novamente com Andrade a respeito disso e Andrade revela a Mendonça. Essa é uma parte bem legal do conto, tá? Ele tem algumas pequenas reviravoltas, porque Andrade, ele é aquele amigo que não conta tudo, sabe? Em vez dele chegar no Mendonça, já que ele conhece a Margarida e a tia, falar, ela é assim, 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 assado. Não, ele vai revelando as coisas aos poucos. E ele revela para Mendonça, olha, ela é viúva. Aí Mendonça pensa, então é por isso que ela não se casa novamente, né? Afinal, ela devia ser muito apaixonada pelo marido, vai carregar esse luto. Mendonça resolve escrever uma carta. Escreve uma carta para Margarida, falando que ele gosta dela, que ele fica confuso com a situação dos dois, porque ao mesmo tempo que ele percebe que ela demonstra um pouco de interesse, depois logo ela já fica fria, como se ela erguesse um muro entre eles. E ele conta para Andrade, olha, eu mandei lá uma carta. E Andrade falou, você acabou de sepultar a sua relação com ela, porque todos os outros pretendentes dela
foram barrados por ela a partir do momento que eles lhes enviaram cartas. E Mendonça diz que ele fala isso com propriedade porque ele era um dos pretendentes dela que foi recusado após escrever a carta. Então Mendonça, ele vai revelando as coisas e a gente fica, cara, porque você não fala tudo de uma vez, criatura? Só que, para surpresa de Mendonça, Margarida respondeu a carta. Nela, ela perdoava o fato dele ter mandado a carta para ela, mas pediu para ele nunca mais fazer isso. Só que, vaidoso e muito confiante, ele manda outra carta. E depois ela devolve a carta dele para ele e ele percebe que isso realmente foi um ponto final. Ele sepultou qualquer possibilidade de relação que ele teria com ela. 3 meses se passam. Mendonça, ele para um pouco de fazer visitas à casa. Depois ele volta a frequentar e ele percebe que Margarida não aparece muito e quando aparece ela mal fala e ele resolve desistir. Só que a tia de Margarida vai até ele e diz para ele que leu os diários de Margarida, que Margarida andava adoecida, trancada no quarto, não falava, não comia, e ao ler esse diário ela descobre que Margarida ama o Mendonça. E Mendonça diz, mas não é verdade, eu tentei cortejá-la e fui rejeitado. Aí a tia revela que no casamento de Margarida anterior, o marido dela só se casou com ela por conta do dinheiro, porque Margarida é uma mulher rica. E depois disso ela ficou traumatizada, ela percebe que as pessoas se aproximam dela por interesse. Todos os outros pretendentes, ela achava que provavelmente eles estavam interessados, né, no dinheiro dela. Mas com Mendonça parece ser diferente. Agora é a minha opinião, tá, gente? Não nos é dito isso na história. Mas ele não aceitou, né, a gratificação por ter encontrado a cadelinha Miss Dollar. Então eu acredito que por conta disso, a Margarida viu que ele não parecia ser um homem interesseiro. Ele fez aquilo, né, de coração e isso deve ter encantado ela. Mas aquele medo, né, de ele continuar visitando e cortejando, ter tido segundas intenções, pode ter barrado os sentimentos dela. Essa é a minha interpretação. E depois disso, então, Mendonça vai, né, e conversa com Margarida. E ela, de um jeito mais triste e esquisito, fala. Não é com essas palavras, tá, gente? Mas aí ela diz que eles têm que se casar. Afinal, ela ama ele ama ela. E ela vai continuar sofrendo, ele vai continuar sofrendo. Então, eles se casam. E realmente eles se casam assim, mas não há amor, não há amor na troca, sabe? Eles não parecem um casal, parece que eles se casaram por obrigação. E é dito o seguinte a respeito disso. Pelo tempo adiante reparou, no caso Dona Antônia, né, a tia de Margarida, que os noivos tinham cara mais de enterro que de casamento. Então nenhum dos dois estavam realmente felizes com esse casamento. E após o casamento, Antônio diz o seguinte para ela: casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar pela fatalidade das coisas um coração que não me pertence. Ter-me-á por seu amigo até amanhã. Então os dois se casam, mas eles ficam distantes. E Mendonça casa pela reputação dela, porque ela é uma senhora viúva, né? Uma mulher viúva de 28 anos, que recebe muitas visitas de pretendentes cortejando-a e ela sempre os recusa. E isso pode, com o tempo, manchar a reputação dela. Lembrando que isso são outros tempos, tá, gente? E ela é rica também, as pessoas podem começar a falar mal dela por ela receber tanto pretendentes. Então, o casamento é meio que uma forma realmente de salvar essa reputação dela. Ser mulher nessa época não era fácil. E chegamos ao desfecho. Eu não gostei do desfecho porque até este ponto, Machado, ele nos colocou na história, ele nos deu detalhes, a gente viveu na pele do Mendonça, toda essa paixão dele por Margarida. E de repente chegamos ao final e nos é dito o seguinte:
Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo. A quem cabe final razão. O tempo convenceu Margarida de que a sua suspeita era gratuita e, coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se afetivo o casamento apenas celebrado. Os dois esposos são ainda noivos e prometem sê-lo até a morte. E temos aqui o desfecho de Andrade, de Dona Antônia, de Jorge, o filho de Dona Antônia, e da Miss Dollar também. Não vou contar o desfecho dela, vou deixar você descobrir. Mas basicamente é como se Machado tivesse dito: bom, os dois se casaram assim por obrigação, mas com o tempo eles viram que não era nada daquilo, principalmente ela, né? Viu que ele não era um interesseiro. Ela abriu o coração para ele e os dois viveram felizes para sempre. Sim, é isso. E eu não gostei, eu queria mais explicações, eu queria pelo menos uma cena em que Mendonça faz algo que faz Margarida perceber, finalmente, tirar aquela ideia da cabeça e ver que ela pode sim, né, se entregar a este homem de corpo e alma. Mas a gente não tem. E é triste, eu não gostei do desfecho deste conto. É o primeiro conto do Machado que eu não gosto do desfecho, mas do resto eu gostei de tudo. Gostei até do desfecho da Miss Dollar, viu? Apesar de... não vou falar, não vou dar spoiler do desfecho da Miss Dollar. Essa cadelinha, ela é a catalisadora de todo o conto. Algumas coisas acontecem por causa dela, que eu não contei aqui pra vocês. Mas leiam, tá? Vale a pena. Eu posso não ter gostado do desfecho, mas você pode gostar, então leia. Vale a pena, foi uma leitura muito gostosa e rápida até, apesar de não ser um conto muito curtinho. E o próximo conto do livro Contos Fluminenses é Luís Soares. Então, em breve eu trago para vocês um vídeo dessa resenha também. Espero que você tenha gostado. Comente aí se você já tinha lido Miss Dollar, se você gostou, se você foi igual eu queria mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!